eu venho por esse meio fazer uma reclamação dos Ademir Marcos e Hector sobre a candidatura dos Hitman. Bom, na minha opinião, eu tenho quase certeza que houve perseguição nessa candidatura. Por quê? Vamos ao detalhe. Primeiramente, o Hector fez a primeira parte, né, da candidatura. Logo após, apenas eles analisarem os fatos, apenas dois foram para a segunda etapa, que no caso a segunda etapa de candidatura, que no caso foi a equipe do Rick e a equipe do Henrique, que no caso era eu e o Henrique. A equipe do Henrique era o Henrique Lemo, o Luke Dickman e o Jake Hawks. Bom, vocês podem ver o Pedro, ele se candidatou também na primeira fase. Porém, ele foi desclassificado porque postou fora do tempo. Que no caso, o prazo ele disse que o resultado saía dia 24. Portanto, pela lógica, o resultado fecharia às meia-noite, no dia 24. Portanto, ele postou 24 às 2 da manhã, 2h40 da manhã. E vocês podem ver aqui que o Rick, ele fez uma editagem no dia 24 às 1h49. E vocês podem ver o que ele editou foi a questão da história, que ele usou o vídeo da Rayane, que era da candidatura passada, e não poderia. Por quê? Porque na história deveria ter envolvido o Luke e o Jack, e daí ele colocou o vídeo da Rayane. Não poderia. Nesse caso ele teria que ser desclassificado. Porém, alguém, eu tenho quase a certeza, algum admin que cuida, ou alguém deve ter alertado ele, e ele editou fora do prazo. Então, portanto, na minha opinião, ele já deveria ser desclassificado daí. Porém, ele foi para a segunda etapa. Eu e ele, a nossa equipe contra a dele, que no caso a segunda etapa é essa. Que aqui, ó, o Hector falou que os candidatos deverão seguir as regras do servidor e dos ritmos. Os candidatos deverão postar a resposta nesse tópico, seus roleplays, até o dia 27, às 20 horas. 20 horas. Vamos descer aqui. Como vocês podem ver, cadê? O Jack. Cadê o Jack? Aqui o Jack. O Jack usou uma desculpa nada a ver. O mesmo foi viajar de última hora, demorou a enviar o link, desculpa. O Rick postou para ele fora do tempo, que no caso postou às 20h13. No caso ele atrasou 13 minutos, passou do prazo. E por que ele não fechou o tópico assim que chegou às 20 horas? Que ele estava online. Ele foi fechar bem depois. Algo que eu já percebi que havia algum tipo de perseguição. E todo dia o Jack mandava um chat para mim no chat. Nem adianta postar, vão perder. Aí eu te falo, como é que um Jack, além de postar fora do tempo, que deveria ser desclassificado, faz um RP desse? Olha o RP do cara, ó. Um erro aqui, absurdo. Calma que a imagem que bugou, ó. Mas quem viu o RP do Jack, ó, o outro erro, teve bastante erro. E foi um RP simples, beleza. Imagina ele fazendo um RP de um tamanho bom, um RP do nosso tamanho, tipo o meu, um exemplo. Deveria ser todo, pela lógica, o cara ia errar praticamente todo, tá ligado? E o próprio Hector me falou que o Jack já tinha sido desclassificado. No caso, ele não estaria participando, no caso, só o Rick e o Luke. Aí eu te pergunto, beleza, era só o Rick e o Luke, mas como o Rick ele foi desclassificado, aqui ó, após muita conversa com o Marcos e com as partes, notamos o erro do participante Rick Lemo. Quando iniciamos a segunda parte da inscrição, deixamos claro no TS que o objetivo era desenvolver um roleplay cumprindo um contrato. E após ver as prints e conversando com o Rick, descobrimos que isso não foi feito. Não tinha nenhum contrato na cabeça da mulher. Era apenas um amigo do Rick que o ajudou. Portanto, o Rick foi desclassificado. Beleza, o Rick foi desclassificado. O Jack também. E por que o Jack foi escolhido como sublíder? Sem lógica isso, né? Aí, ele disse que
meu RP ficou bom, eu tive um grande desempenho, só que eu tive bastante erro também. Só que o meu RP comparando ao do Jack, nem se compara, ó, ao meu, ó. O meu teve até história, capítulo, teve tudo. Teve introdução, teve algo bem bacana mesmo. E daí eu tenho quase a certeza que houve sim uma perseguição aí. Podem ver aqui, ó. Pronto, beleza. Aí ele me falou que nossa equipe tinha sido desclassificada porque o Henrique fez um RP errado. Então, pensa bem comigo. Se minha equipe foi desclassificada por esse erro do Henrique, por ter falado onde ele, onde era a fazenda dele, que é algo que ele estava apenas combinando com o cara para se encontrar na fazenda, que na minha opinião não foi um erro tão absurdo para o cara ser, para nossa equipe ser desclassificada. Mas enfim, foi, beleza. Eu entendi o lado. O Henrique cometeu uns erros. Mas do outro lado, se for pensar, foram dois desclassificados. No caso, o Rick e o Jack. E por que o cara ainda concorreu a líder? Porque o Marcos e o Hector não pensaram, se sentaram, conversaram e por que não postaram novamente? Se houve erros graves dos dois lados, entendeu? Ah, é que não sei o que é uma organização que tem que estar ativando o servidor, sim, mas o que custava ele tirar mais 2 dias e postar novamente uma nova candidatura? Porque se na minha equipe foi desclassificada por um RP do Henrique, que houve um erro, e por que a outra não foi desclassificada totalmente, sendo que dois foram desclassificados, o Rick e o Jack. Então, eu acho sim que teve uma perseguição pelo fato que eu discuti com o admin Hector, eu discuti batendo boca realmente, assim, tipo, procurando a minha razão, porque eu tenho noção que isso daí houve sim perseguição. Se houve erro nas duas, na minha opinião, deveria ser desclassificado as duas e ninguém mereceu o líder aí. Então que fizesse uma nova candidatura. Essa é a minha reclamação que eu tenho para hoje. O Mike tá de prova, um dos amigos meus que tá de prova, que ele falou no TS ontem que foi pra roça. Que até esqueci, era o que eu tava falando, Mike, que eu me perdi aqui. O Pablo. Acho Sim, que tu parou no. Eu ia falar do Mike, Pablo. o Rony, o Pablo, o Tadeu, tudo tava na sala quando ele falou que o Jack já estaria desclassificado. E do nada ele volta atrás e faz isso. Eu li os quatro. Eu li os quatro. Sim, eu li todos. Inclusive o Jake ele não tá na coisa porque eu fui justo. Eu falei, mano, eu não vou colocar porque ele postou depois que o tópico era pra ser fechado. Ou ele seria desclassificado. Resumindo, o Rick deveria ter sido desclassificado na primeira etapa, como vocês podem ter visto, né, que eu já mostrei anterior, que ele fez a editagem fora do tempo, na minha opinião. Por quê? Porque alguém deve ter falado para ele que ele postou a história da antiga candidatura. E partindo para a segunda etapa, foram desclassificados 2 deles, que no caso foi o Jacker e o Rick. E minha equipe foi desclassificada por um erro de RP do Henrique. Entendeu? Um erro de RP. E da deles que foram desclassificados por não postar no tempo certo, por infringir uma regra do servidor, porém, dizendo ele que o cara não cumpriu o contrato. Se realmente ele não cumpriu, então no caso ele não infringiu a regra, porém ele não postou da forma que o Hector queria, foi tudo combinado, algo que não poderia ser combinado, que deveria seguir as regras do servidor e as regras dos ritmos. E foi isso. No caso, teve algo sim aí por trás, na minha opinião. Os caras teve 2 momentos que a equipe deles poderia ser totalmente desclassificada.
E não, eles estão de líder. Então, eu peço que os admins responsáveis, João, não sei quem faz parte dessa comissão da ouvidoria, mas eu quero que tome as providências cabíveis contra eles. Eu gostaria que analisasse o meu fato, e eu tenho testemunha, eu tenho umas 8, 7 testemunhas, 6 a 5, não sei a quantidade certa, mas eu vou citar nomes: Tadoi, Nico, Mike, Pablo, Rony, eu acho que são 5 no caso, e ainda por cima, o Gabriel Regex, ele ficou de acordo, eu tive uma conversa com ele, e ele disse que poderia sim puxar ele, que ele concordaria que ninguém merecia líder. No caso, o Gabriel foi o ajudante do Rick, que ninguém mereceu o líder pelo fato que o Rick errou. E é isso. Eu tenho as gravações aqui, ó, de algumas coisas no TS. Se caso for necessário, eu upo. Porém, nas gravações não saíram áudio meu, saíram áudio apenas dos outros falando. E quando o Hector falou que o Jack já estava desclassificado, tinha essas 5 testemunhas na sala. E como o Rick foi desclassificado, então a minha equipe, o Henrique, foi desclassificado. Eles deveriam ter pensado melhor e ter feito outra coisa. Postado candidatura novamente, ou então ter refeito a segunda etapa novamente, não sei. Mas deveria ter tomado outra atitude, uma atitude mais cabível. Então é isso, minha reclamação é essa.